A paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Julie. Hoje é dia 21/12/2023. Estamos na reta final, Natal chegando, daqui a pouco vem o Ano Novo e nós precisamos estar buscando a presença do Senhor, né? Precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, orar, não estarmos distraídos, porque nós sabemos que é um momento que a gente precisa muito estar na presença de Deus, adorando Ele na beleza da santidade dEle, jejuando quem pode, em oração, e a palavra diz orai sem cessar, porque o inimigo ele está ao derredor, e nessa época do ano a gente relaxa muito, a gente se distrai com muitas coisas, com compras, com festa, com muitas programações, muitas são as programações, a gente vai de um lado para o outro, mas a gente não pode deixar a intimidade com Deus, a gente não pode deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, para que a gente possa passar um final de ano debaixo da proteção, debaixo do livramento. Ontem mesmo, essa madrugada mesmo, eu levantei um clamor, porque muitas são as catástrofes que acontecem no final do ano, né? A gente vê problemas climáticos, chuva, nós vemos muitos acidentes de carro por excesso de velocidade, por bebida alcoólica e direção. Então é um momento que a gente precisa vigiar e orar, né? Muita gente viajando, e é o momento da igreja estar na ligação, estar na posição, buscar a face de Deus, buscar a mente de Cristo, para que não haja problemas, para que não haja contenda. O inimigo ele arma todo tipo de contenda, para que haja divisões, para que hajam brigas, para que haja um peso espiritual, né, nas famílias, que tudo que ele quer é destruir lares, famílias, com inveja, com falácias, um falando mal do outro, é isso que ele quer. Então a gente tem que ter muita sabedoria no final do ano, pra gente ter um coração puro, né? A gente vê as bênçãos do outro, porque muitos, a bênção já chegou e outros ainda não chegou. Então, qual é o nosso papel de cristão? Se alegrar com quem já recebeu a bênção, está festejando, está alegre. Mas tem uns que não estão nessa mesma situação, estão passando por dificuldade, enfermidades, lutos. Tem gente que está sem emprego, tem gente que está com problema com os filhos, com a parentela, tem gente que está preso, tem gente que está com diversos tipos de problema. Problemas em empresas, problemas com diversos fatores, né, que podem estar ocorrendo, e tem pessoas que estão vivendo o seu melhor, que o ano de 2023 foi o melhor ano da vida dele. Então a gente tem que ter sabedoria e se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, e viver a nossa vida. Essa história de redes sociais, isso é um problema muito complicado. Facebook, Instagram, essa história de postar a foto, de postar a vida, de postar a intimidade da família, isso tudo traz muitas consequências, traz muita perturbação para dentro das casas. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando vai postar coisa, as pessoas que vão entrar na nossa casa, quem você vai chamar para o seu Natal, para o seu Ano Novo, para que isso não cause problemas na sua casa, por entrar gente que você não devia se associar, por mostrar aquilo que você não devia mostrar em redes sociais, porque muitas pessoas estão deixando de viver suas vidas
para postar, estão deixando de ser felizes para postar, estão deixando de ter uma vida tranquila para ter uma vida atribulada por postar. Então que a gente possa viver mais e postar menos, que a gente possa se alegrar com a alegria dos outros e não ter inveja, porque tudo isso é obra da carne. Disse-me-disse, falatório, fofoca, que no ano de 2023 o final não seja assim na nossa vida e que 2024 seja o melhor ano da nossa vida. Eu profetizo, em nome de Jesus, que a gente possa plantar coisas extraordinárias no ano de 2024, que seja o melhor ano da nossa vida, que seja o ano mais frutífero da nossa vida, que seja o ano mais produtivo, mais dentro da presença, que a gente busque mais a presença de Deus do que todos os anos da nossa vida, porque cada dia é uma oportunidade da gente ser melhor, da gente produzir frutos para o reino em 30, 60 até 100 por um. Uma semente dá 30 frutos, 60 frutos, 100 frutos em uma única semente plantada. É nisso que eu creio. Eu creio como Isaac, no mesmo ano que ele plantou, ele colheu uma colheita extraordinária. Eu profetizo colheitas extraordinárias em Cristo, porque a palavra diz que por estarmos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, nós daríamos muito fruto. Que possamos dar frutos para o reino. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa ter um trono na nossa casa. Que Ele possa ser o centro de tudo que nós fizermos. Porque a palavra diz, o homem faz planos, mas a direção quem dá é o Senhor. E a gente senta e calcula e pede a presença do Senhor. Entrega os teus planos para o Senhor e eles serão bem-sucedidos. E eu entrego todos os nossos planos, todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente vai fazer no ano de 2024, nós consagramos os 12 meses no período de 12 dias do jejum de Daniel, consagrando cada dia para o Senhor dar proteção, para o Senhor dar livramento, para o Senhor abençoar os celeiros, para o Senhor abençoar as nossas famílias, os nossos ministérios, o nosso trabalho, a obra das nossas mãos, aonde vamos colocar os nossos pés. Que tudo seja frutífero e que a gente possa obedecer, se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida constante em Deus, sem ser uma vida de altos e baixos. Uma hora a gente acredita, outra hora a gente não acredita, uma hora a gente busca, outra hora a gente não busca. Uma hora a gente faz o que é certo, outra hora senta na mesa com gente que não, a gente não deve sentar. A palavra diz, não sente com o ímpio na mesa. A gente tem que amar todos. Jesus amava a todos. Os ladrões, os cobradores de impostos, as prostitutas. Mas ele não... ele tinha os amigos dele selecionados. E assim somos nós. Nós temos que amar todos e levar a salvação para todos. Agora, existem pessoas selecionadas para andar conosco. Jesus... Quando ele ia fazer algo ministerial, principalmente, ou algo bem íntimo, ele chamava Pedro, Tiago e João. E às vezes só João e Pedro. Então, que a gente possa esse ano selecionar quem vai andar conosco. Selecionar quem vai entrar na nossa casa. Selecionar quem senta na nossa mesa. Eu agora não me recordo, acho que é Joabe. Mas Davi dá uma instrução para o filho dele sobre um comandante do exército, que aquele homem era bom para comandar o exército, mas não para sentar na mesa com Salomão. Então, há pessoas que elas vão servir para o trabalho, para fora da nossa casa, mas tem pessoas que na nossa mesa não são pessoas para sentar. Então, que a gente possa ter sabedoria do alto para trazer para nossa casa, para nossa mesa, para o nosso lar. O nosso lar é um pedaço do céu e não é todo mundo. A nossa convivência, a nossa intimidade, ela precisa
passar pelo crivo de Deus. É Deus que vai dizer quem é que vai se relacionar conosco, quem vai estar na nossa mesa, quem é que vai estar caminhando com a gente. Amém? Pai Santo, querido, amado, nós engrandecemos o Teu santo nome, Deus. Nessa manhã de café com Jesus, onde nós entronizamos o Teu nome, nós chamamos a Tua presença, reconhecemos Teu poder, honra, glória. E como Tu é bom, Senhor, Tua bondade, como diz o louvor, ela nos constrange, porque o Senhor é tão bondoso conosco, tem sido bom até o momento, Pai. Glorificamos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de honra, louvor, adoração, ação de graças, Senhor. E nós estamos mais um momento aqui, Senhor, orando, jejuando, buscando a Tua face e reconhecendo o Teu soberania no nosso meio, Pai. Perdoa os nossos pecados, somos falhos, pecadores. Em nós não há bondade, Senhor, só pecado. Que nós possamos, Pai, andar debaixo da Tua vontade, Pai. Que nós possamos buscar a Tua presença em todo o tempo, porque é tudo que temos é a Tua presença. Onde nós vamos, se só Tu tem palavra de vida eterna, Jesus. Oh, aleluia. Fica conosco, perdoa, Pai, as nossas transgressões, que a gente tenha poder para vencer o pecado, que a gente tenha poder para vencer Satanás e a nossa carne, Pai. Que em todo tempo ela quer que a gente saia da Tua presença. Nos ajude, Paizinho. Em nome de Jesus, adoramos, engrandecemos, pedimos perdão, confessamos nossas mazelas e Te pedimos, Senhor, que dê livramento à nossa casa, à nossa família, à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que fica lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. O capítulo 2 ele inicia com a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus diz para os discípulos que eles fariam coisas maiores do que ele, né? E que eles esperassem em Jerusalém até que do céu viesse poder. Poder do alto, poder do Espírito Santo, poder, uma unção messiânica para eles iniciarem o ministério, porque sem poder a gente não tem como iniciar nada. Sem Deus, sem estar ligada a Jesus, a gente não faz nada. Então, houve o dia de Pentecostes, o Espírito Santo batizou, encheu a casa de glória, todos foram cheios, e depois Pedro vai pregar. Né? E foi a palavra que Deus me deu hoje. Pedro, então, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão supondo. Ainda são 9 horas da manhã e, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Então aqui, Pedro começa a pregar e ele vai lá no livro do profeta Joel, que profetizou acerca da era messiânica, acerca do final dos tempos, e ele fala sobre o Espírito Santo, dele ser derramado sobre toda a carne, né? Os velhos teriam derramarei do meu espírito, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, e servos e servas seriam cheios do Espírito Santo. Então, fala do fim, e a gente vai aqui continuar. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões. É um avivamento que vai acontecer da igreja, né? Os velhos terão sonhos,
Os velhos, eles não terão Alzheimer, não terão demência, eles terão sonhos proféticos, sonhos de Deus, revelações que vêm do alto, que vêm de Deus. Sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, servos, os pobres, ricos, os velhos, os novos, todos seriam cheios do Espírito Santo. A igreja testemunharia de um grande avivamento. E eles profetizarão, porque a palavra diz que a igreja sem revelação, sem profecia, é uma igreja que ela vive de forma complicada, porque é para isso que a gente recebe, né? O Espírito Santo. Jesus foi para que viesse o Espírito Santo, para que a gente pudesse ser ensinado por Ele, para que Ele nos desse livramento, para que Ele nos exortasse, para que Ele nos fizesse como filho de Deus, a mente de Cristo, a humildade, a perseverança e todo fruto do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é um, mas ele dá aquilo que ele deseja a cada um de nós que compõe o corpo de Cristo. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvem de fumaça. Então isso fala dos fins, né? Do fim dos tempos. O sol se tornará em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Aqui é promessa, né? Invocar o nome, confessar. A palavra diz, aquele que confessar o meu filho diante dos homens e dos anjos, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, aquele que confessa com a boca que Jesus é o Filho de Deus, esse será salvo, né? Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Então, o Senhor fala aqui a respeito de Davi, falando sobre Jesus, né? Falando sobre que os judeus, né, tiveram a oportunidade de ouvir Jesus, e Jesus foi aprovado porque ele cumpriu, né, o chamado dele. Não foi fácil, ele pediu a Deus para afastar o cálice dele, ele não queria completar a obra do Calvário, mas ele foi obediente. Ele falou: não me abandone, Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sentiu medo, Jesus teve dificuldade naquela cruz. Ele, quando estava lá no Getsemane, ele suor com sangue. Então, tamanho temor, porque ele sabia que sobre ele seria derramado toda a iniquidade, todo o mal, toda a mazela da humanidade seria colocado sobre ele. Então, aqui nós vemos a aprovação de Jesus diante de Deus, pelos milagres, pelas maravilhas, sinais
que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. O homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram e colocaram Jesus na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo o laço da morte, porque era impossível morrer, que era impossível que a morte o detesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará em segurança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Está falando aqui sobre Jesus. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheste de alegria e da tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que a fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, franqueza, e seu túmulo está sempre entre nós, dia e até noite. Mas ele era profeta e sabia que Deus prometera sob julgamento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, porque não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai e Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta até que a minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos meus pés. Então, promessa de Deus que Ele cuidaria de nós, né? Ele nos livraria da fúria dos nossos inimigos. Portanto, que todo Israel fique certo disso: Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos no coração. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado para perdão de seus pecados e receberão o dom e o Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os filhos de todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, clamar. Então aqui ele fala sobre o arrependimento, sobre o batismo, sobre a culpa ser removida, e receberão o dom do Espírito Santo, porque aquele que recebe Jesus recebe automaticamente também o Espírito Santo de Deus. Pois a promessa é vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, clamar. Com muitas outras palavras de advertência, e insistiam com eles: salvem-se dessa geração corrupta os que acreditam a mensagem fora
batizados, e naquele dia houve acréscimo de 3.000 pessoas. Então, Pedro batizou ali 3.000 pessoas. Foi algo extraordinário. A comunhão do cristão. Eles se dedicavam ao ensino, apóstolos, a comunhão a partir das orações, do partir do pão e orações, estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais foram feitos aos apóstolos. Os que criam matilhas, se reunidos, os apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua misericórdia. Todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam pão e as suas casas juntos participavam das eleições a Deus e tendo a isso sem simpatia de tudo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, fala da igreja primitiva, do amor que eles tinham, da comunhão, da oração nos lares, do partir do pão, dos sinais, do temor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e esse temor, ele nos livra de muitas mazelas. De muitas mazelas o crente é livrado. Então aqui Paulo fala sobre essa bênção da comunhão. Eles partiam do pão, eles comiam juntos. Quando alguém precisava, eles vendiam as suas propriedades para poder suprir a necessidade do ministério, de outros irmãos. E ali eles estavam vendo sinais, maravilhas, porque até a sombra de Pedro curava. Então nós vemos o operário trabalhar de Deus na vida da igreja, as primeiras obras, o primeiro amor, lá na revelação que João teve na ilha de Patmos, quando ele recebe o anjo de Deus e Cristo. Ele fala às igrejas, da Ásia, que eles voltem ao primeiro amor, às primeiras obras. E é exatamente isso. Esse amor que a igreja primitiva, a igreja que começou nos lares, que eles se reuniam em lares para orar, para meditar na palavra, que isso também venha para as nossas vidas, esse primeiro amor, esse avivamento, esse derramar do Espírito Santo, esse poder, porque a palavra diz que foi um poder que foi derramado no alto, do alto, sobre o povo de Deus, os apóstolos. Eles receberam poder do alto. E ali eles puderam fazer a obra. E ali na primeira pregação, Pedro teve 3.000 almas salvas para Jesus. Que o Senhor possa derramar do Espírito dele sobre nós, como língua repartidas como de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, em língua dos anjos. O poder, a presença encheria aquele lugar com a presença de Deus, que ela é indispensável em tudo que nós fazemos. E aí ele fala da fraqueza do patriarca Davi, que foi sepultado no túmulo. Fala do profeta, mas
ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob julgamento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Então aqui fala da descendência, da promessa, de amor que Deus faz a Abraão, né? Aqui no caso, que ele seria, né, pai de nações, e que Davi, ele teria um trono, e esse trono ele iria ser perpétuo, porque o reino ele vai até Jesus, e o reino de Deus ele nunca tem fim. Então de Jesus ele vai ser eternamente, né? A gente vê Deus lá no livro de 1 Samuel, acho que capítulo 17, Deus começa a dar promessas para Davi, de que a casa dele seria próspera, de que as bênçãos do Senhor estariam sobre ele, e aí ele consagra tudo ao Senhor, aos pés daquele que é digno de fazer na nossa herança, porque a nossa herança vai de geração em geração e não tem fim. É a bênção dos filhos, dos nossos filhos, até 1000 gerações seriam abençoados pela própria mão do nosso Deus, né? Aleluia! Por essa palavra. E aí ele fala do tempo do fim, né? Que era necessário arrependimento, um batismo de arrependimento. É o mesmo que João Batista pregava no deserto: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aqui ele fala que é necessário se arrepender. Arrependa-se cada um de vocês, batizando em nome de Jesus, para perdão de seus pecados, receberão o Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e não para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Salvem-se dessa geração corrompida. Então haveria ali uma corrupção nessa geração, e ali Pedro estava fazendo uma advertência sobre uma geração corrompida, nada diferente do que a gente está vivendo, né? E os que acreditaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve acréscimo de cerca de 1000 pessoas. 1000 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Então, é algo que só o poder de Deus pode fazer. E aí Paulo, o que ele diz? Se arrependam. Se arrependam dos pecados. Se arrependam da mazela. Senão vocês não vão permanecer, né? A comunhão dos cristãos. Aí ele fala da igreja primitiva, ele fala do amor dos crentes, ele fala da coragem, ele fala da ousadia que nós precisamos ter e que o povo da igreja primitiva tinha, né? A comunhão, o repartir do pão, das necessidades que cada um tinha, e para suprir cada um membro, eles vendiam, eles davam doação, eles levantavam recurso para que todos tivessem e ninguém tivesse falta. Porque a palavra diz que nós somos, Jesus é o cabeça, mas nós somos membros uns dos outros. Quando eu tô triste, o irmão tá triste. Quando o irmão tá triste, eu também tô triste. Mas quando o irmão se alegra, recebe uma bênção, a gente não pode entrar com carnalidade e pecar e permitir que Satanás nos envolva na maldade. E, não, o irmão comprou um carro. Agora eu vou ficar chateada porque ele comprou o carro e eu não comprei. Chegou o momento dele. Que a gente possa se alegrar com o momento alegre do irmão, né? Porque Deus, ele é tremendo, ele é poderoso.
Ele é fiel. E nele não há variação nenhum de humor, de nada. Que a gente possa guardar essa palavra. Vou recapitular aqui. Ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, lá do livro de Joel, que Jesus, né, é esse filho que Deus ressuscitou dos mortos, que rompeu o laço da morte, porque era impossível que a morte o resistisse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, e não serei abalado. Então fala aqui da vinda de Jesus, fala que Jesus foi aprovado no ministério, e nós também vamos ter que passar por essa aprovação. Aí depois ele fala da fraqueza, né? Da franqueza, que o patriarca Davi morreu, foi sepultado, o túmulo, os profetas, e que a gente possa, né, tá nesse dia de hoje se arrependendo. Todo dia eu falo de arrependimento porque é necessário. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa que haja batismo, que haja perdão dos pecados. Quando recebemos Cristo, por que é tão importante receber Jesus? Porque Ele morreu pelos nossos pecados e Ele nos entrega o penhor disso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos ensina em todo o tempo. E Ele vai estar com os nossos filhos. E para todos que estão longe. Para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Por muitas vezes as palavras já advertiam, advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Aqui ele fala sobre as pessoas que ouviram Pedro, e 3.000 se arrependeram, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio, tomado do alto da cabeça à planta do pé do Espírito Santo. E é o que a gente precisa aqui: chamar a presença, se arrepender, se prostrar, voltar à comunhão, às primeiras obras, fazer a obra do Senhor, né? Em todo tempo, em tempo e fora de tempo, fazer a obra do Senhor na terra. Aleluia! E não perder a comunhão com os irmãos, o partir do pão e a sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos, porque a palavra diz: ao servo do Senhor não convém contender, não convém brigar. Então nós somos o quê? Simpáticos. O povo reconhece que a gente é um povo diferente. O povo, o ímpio, reconhece que Deus é na nossa vida, que a gente tem a paz que o mundo não tem, que é a paz Shalom. Aleluia! Que vocês possam guardar essa palavra de ensino, de comunhão, de partir do pão, porque existe uma bênção sobre a união da igreja. Quando a gente vive em união, no mundo espiritual é liberada uma bênção, é a bênção da comunhão. E que a gente possa estar aberto para o Espírito Santo fazer esse avivamento dentro de nós, que começa em nós e aí vai transbordando de nós para outras pessoas. Aleluia! Guarda essa palavra, não permita que o inimigo tome essa palavra do coração de vocês, mas que ela possa cair na nossa terra fértil, que é o nosso coração,
e possa dar muito fruto por estarmos ligados a Jesus, a videira verdadeira. Eu oro e agradeço a Deus. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Até a tarde, que a gente vai fazer a tarde da bênção, e à noite, na madrugada, a gente se encontra também para a glória de Deus. Aleluia.